Era uma manhã fria e nublada de 1º de dezembro de 1944, na frente ocidental da Europa. O tenente Alfred Rose estava posicionado na torre aberta de seu caça-tanques, observando o terreno elevado a nordeste de uma pequena vila chamada Bic. O vento gelado cortava o rosto dos soldados, mas o desconforto térmico era a menor das preocupações para a tripulação daquele blindado americano. Eles estavam em uma posição estratégica, vigiando uma vasta extensão de zona rural na Alemanha, onde o perigo poderia surgir de qualquer direção. Rose tentava se familiarizar com os controles de uma máquina poderosa que ele mal compreendia, enquanto a névoa da manhã começava a se dissipar lentamente sobre os campos silenciosos. Rose tinha apenas 26 anos de idade e estava no comando há muito pouco tempo, com apenas 3 semanas de experiência junto ao batalhão. Ele olhava para o horizonte cinzento sabendo que, estatisticamente, as chances não estavam a seu favor naquele cenário de guerra brutal. Em sua ficha de serviço, o número de mortes confirmadas de inimigos ainda era 0, o que pesava em sua consciência enquanto liderava seus homens. A responsabilidade de manter sua tripulação viva era imensa, especialmente considerando que ele ainda estava aprendendo os macetes básicos de seu próprio veículo no meio do território inimigo. A guerra não dava tempo para aprendizado, e cada segundo de hesitação poderia custar a vida de todos ali dentro. Do outro lado das linhas, os alemães haviam mobilizado elementos poderosos do 5º Exército Panzer para tentar conter o avanço dos aliados naquela região crítica. A inteligência militar relatava a presença de pelo menos 40 tanques do modelo Panther operando naquele setor específico da Renânia. Esses blindados eram temidos por todas as tripulações americanas, pois sua blindagem frontal era espessa e inclinada, capaz de desviar projéteis a distâncias curtas. Um tanque Panther podia destruir veículos americanos muito antes de entrar no alcance de tiro efetivo dos aliados. Saber que esses monstros de aço estavam rondando a área deixava qualquer artilheiro com os nervos à flor da pele. O batalhão de Rose já havia sofrido perdas terríveis durante o mês de novembro, com 11 caça-tanques destruídos e 17 tripulantes mortos em combate. O padrão desses confrontos era quase sempre o mesmo e terminava de forma trágica para os americanos que tentavam avançar. Os artilheiros alemães, com suas óticas superiores e posições defensivas bem escolhidas, avistavam as posições americanas primeiro e atiravam com precisão mortal. As tripulações dos Estados Unidos muitas vezes morriam antes mesmo de entender o que os havia atingido, transformando seus veículos em armadilhas de fogo. A superioridade tecnológica alemã, nos meses anteriores, havia criado um clima de apreensão constante entre as tropas. Até aquele momento, os caça-tanques modelo M10 Wolverine que os americanos usavam não conseguiam penetrar a blindagem do Panther além de 500 jardas. Era uma sentença de morte tentar se aproximar o suficiente para um tiro certeiro contra os canhões alemães de 88 milímetros. Mas a solução do exército havia chegado em setembro na forma do novo M36 Jackson, o veículo em que Rose estava agora. Ele era baseado no chassi do Sherman, mas equipado com o canhão de tanque americano mais poderoso enviado para a Europa. No papel, essa nova arma era a resposta definitiva para o problema dos tanques Panther. Aquele canhão principal de 90 milímetros prometia mudar o equilíbrio de poder no campo de batalha a favor dos americanos. As especificações técnicas diziam que ele podia penetrar uma quantidade significativa de blindagem mesmo a distâncias de 1.500 jardas. Era uma arma formidável, projetada para destruir os blindados pesados que Hitler havia colocado no campo para parar o avanço aliado. Contudo, ter a arma certa era apenas metade da batalha. Era preciso saber usá-la com perfeição. E a realidade dentro daquela torre era bem diferente do que diziam os manuais técnicos e os relatórios otimistas dos engenheiros que projetaram o veículo. Na realidade prática da guerra, o tenente Rose havia disparado exatamente 4 tiros de treinamento com aquela arma antes de ir para o combate real. Ele não conhecia profundamente as marcações da mira telescópica e não sabia se os ajustes correspondiam ao manual. Ninguém havia documentado as modificações feitas em campo e seu comandante apenas lhe dissera para aprender o sistema o mais rápido possível.
Ele estava operando uma máquina complexa baseada quase puramente na intuição e na pouca teoria que havia absorvido. O batalhão estava sendo reposicionado para apoiar a Operação Clipper, e não havia tempo para aulas práticas. A missão era apoiar o avanço para expulsar as forças alemãs das fortificações da linha Siegfried, ao redor da região de Geilenkirchen. Era uma ofensiva vital para quebrar a espinha dorsal da defesa alemã e abrir caminho para o interior do país inimigo. Relatórios de inteligência continuavam chegando, alertando sobre contra-ataques de blindados alemães ao longo de todo aquele setor vulnerável. Panteras, tanques Tiger e canhões autopropulsados eram os tipos de alvos que exigiam artilheiros experientes que conhecessem seus equipamentos como a palma da mão. Rose sabia que o teste de fogo estava se aproximando rapidamente naquela manhã fria. Rose aproveitava os momentos de calmaria para estudar a mira telescópica montada à frente da posição do artilheiro na torre. A retícula interna mostrava marcações de alcance em incrementos de 100 jardas, subindo progressivamente até distâncias enormes. A marcação mais longa na lente indicava 4.600 jardas, o que equivalia a um alcance máximo efetivo de mais de 4 quilômetros. Ele nunca tinha ouvido falar de ninguém que tivesse enfrentado blindados a essa distância absurda durante toda a guerra. Batalhas de tanques aconteciam a 500 jardas, talvez 1.000 se o terreno fosse muito favorável. Qualquer disparo além daquelas distâncias convencionais era considerado trabalho para a artilharia pesada, não para um caça-tanques de tiro direto. A ideia de acertar um alvo móvel a mais de 4 quilômetros parecia algo impossível, uma fantasia dos projetistas da mira. Mas Rose continuava traçando as mãos sobre os controles de travessia e a roda de elevação, tentando memorizar a sensação do mecanismo. Ele precisava de meses para desenvolver a memória muscular que mantinha os artilheiros vivos, mas ele tinha apenas horas. O destino estava prestes a colocar uma oportunidade única em sua mira, desafiando tudo o que ele sabia sobre o combate blindado. A torre do Jackson era um lugar apertado e cheio de equipamentos, onde cada movimento precisava ser calculado para não esbarrar em algo ou alguém. O municiador estava posicionado à sua esquerda, pronto para carregar o canhão, enquanto o comandante ficava acima e atrás, vigiando tudo. O motorista e seu assistente estavam embaixo, protegidos dentro do casco blindado do veículo, isolados da ação na torre. Rose passava as mãos sobre os controles de travessia e o mecanismo de disparo, sentindo a frieza do metal sob seus dedos. Tudo aquilo ainda parecia estranho e estrangeiro para ele, como se estivesse operando o equipamento de outra pessoa. 3 semanas de treino não eram tempo suficiente para que seus movimentos se tornassem automáticos e naturais. Ele precisava de meses de prática constante, mas a guerra só lhe dera algumas horas naquela manhã. O terreno elevado a nordeste de Bic oferecia linhas de visão claras através da paisagem rural alemã, o que era uma faca de 2 gumes. Campos abertos se estendiam até onde a vista alcançava, pontuados por linhas de árvores dispersas que poderiam esconder infantaria inimiga. Havia uma estrada importante, que corria quase paralela à posição deles, um corredor perfeito para o movimento de tropas e veículos. Aquele era um excelente terreno para avistar alvos distantes, mas também era um lugar perigoso onde eles poderiam ser vistos facilmente. Em uma guerra de blindados, quem vê o inimigo primeiro geralmente vence o confronto e sobrevive para contar a história. A visibilidade era uma bênção para o ataque, mas uma maldição para a segurança da tripulação exposta. Observadores avançados alemães, escondidos nas florestas e colinas ao redor, vinham chamando ataques de artilharia durante toda aquela semana tensa. O batalhão de Rose aprendeu da maneira mais difícil que precisava ficar disperso para sobreviver aos bombardeios constantes que caíam do céu. Eles nunca agrupavam mais do que 2 veículos juntos, pois qualquer concentração atraía imediatamente a atenção dos canhões inimigos distantes. O silêncio daquela manhã era enganoso, pois todos sabiam que olhos invisíveis poderiam estar observando cada movimento naquelas colinas. A tensão era constante, e o medo de um ataque repentino mantinha todos em estado de alerta máximo dentro dos veículos. Rose sabia que sua posição elevada era óbvia, mas era necessária para cumprir sua missão de vigilância.
Rose pressionou o rosto contra a ocular de borracha da mira telescópica, modelo 76, buscando focar sua atenção no horizonte distante. As lentes ópticas estavam limpas e a ampliação da imagem era decente, permitindo ver detalhes que passariam despercebidos a olho nu. Ele praticava o movimento de rastrear a linha do horizonte, acostumando-se com a forma como a retícula se movia enquanto ajustava a elevação do canhão. Era um exercício de paciência e precisão, tentando suavizar os movimentos bruscos da torre para manter a mira estável. Ele precisava confiar naquele instrumento óptico, pois ele seria seus olhos quando o combate começasse de verdade. A clareza da imagem através da lente contrastava com a confusão e a sujeira do campo de batalha. As marcações de alcance gravadas no vidro da mira eram precisas e detalhadas, mostrando números que subiam em uma escala progressiva. Ele via as marcas de 400, 800 e 1.200 jardas, distâncias que ele considerava normais para um engajamento de combate. Mas a escala continuava subindo, passando por números que pareciam teóricos, até chegar àquela marcação final de 4.600 jardas. Aquela última linha na retícula parecia um desafio, uma sugestão de capacidade que ninguém ousava testar na prática. Os engenheiros que desenharam aquilo deviam ter seus motivos, mas para um soldado no fronte parecia apenas um exagero matemático. Rose olhava para aqueles números e se perguntava se algum dia alguém usaria a parte inferior daquela escala. Eram exatamente 11h15 da manhã quando um movimento sutil capturou o olhar atento de Rose na borda absoluta da imagem. Algo escuro e angular estava se movendo lentamente através de seu campo de visão a uma distância que parecia impossível para um tiro direto. No início, parecia apenas uma mancha indistinta contra o fundo da paisagem, talvez um caminhão ou uma carroça agrícola. O objeto estava se deslocando da esquerda para a direita, seguindo o traçado daquela estrada distante que ele observava anteriormente. A distância era tão grande que o movimento parecia quase estático, uma ilusão de ótica causada pela perspectiva. O coração de Rose acelerou ligeiramente enquanto ele tentava focar melhor a imagem para identificar o que era. Através da lente de aumento da mira telescópica, a forma começou a se resolver na silhueta inconfundível e temida de um tanque alemão Panther. Ele reconheceu o perfil baixo do veículo, o canhão longo projetado para frente e a blindagem inclinada característica. Aquela inclinação frontal era o que tornava a penetração quase impossível para a maioria das armas aliadas em distâncias normais de combate. O tanque inimigo viajava tranquilamente, como se fosse o dono da estrada, sem demonstrar qualquer pressa ou preocupação. Ver um dos predadores mais perigosos da guerra passeando tão calmamente era uma visão surreal. Rose sabia que estava olhando para uma máquina de matar que já havia destruído dezenas de veículos de seu batalhão. O tanque alemão estava viajando ao longo do que parecia ser uma estrada ou rodovia pavimentada, movendo-se a uma velocidade estimada de 10 a 12 km por hora. Era um ritmo lento e constante, indicando que a tripulação alemã não esperava encontrar inimigos ou problemas naquela rota específica. Eles não estavam fazendo manobras evasivas, nem zigue-zagueando para dificultar a mira de possíveis artilheiros americanos. O Panther seguia em linha reta, comportando-se como se estivesse em um exercício de treinamento longe do fronte de batalha. Aquela falta de cautela era surpreendente, considerando a proximidade das forças americanas na região. Rose continuou acompanhando o veículo com a torre, mantendo a retícula sobre o alvo distante. O primeiro instinto do tenente Rose foi apenas relatar o avistamento pelo rádio e deixar que outra pessoa lidasse com aquele problema. A distância tinha que ser superior a 2 milhas, um alcance absurdo para qualquer tentativa de engajamento com fogo direto de um tanque. Ninguém em sã consciência tentava atirar em tanques a 2 milhas de distância, pois as variáveis eram complexas demais. A queda balística do projétil sozinha faria com que os tiros passassem muito acima do alvo, ou se enterrassem no chão centenas de jardas antes. Além disso, o vento lateral empurraria o projétil para fora do curso durante o longo tempo de voo. A margem de erro naquela distância era medida em frações minúsculas de 1 grau na inclinação do canhão. Mas o Panther continuava não tomando nenhuma ação evasiva,
movendo-se em linha reta ao longo daquela estrada distante e exposta. Ele estava completamente alheio ao fato de que um caça-tanques americano o estava rastreando de um terreno elevado a 2,5 milhas de distância. Aquele era o tipo de alvo que aparecia uma vez em uma guerra inteira, se você tivesse muita sorte e estivesse no lugar certo. Era também o tipo de alvo com o qual Rose tinha exatamente zero experiência em engajar ou calcular os disparos necessários. Ele verificou a retícula novamente, olhando para as marcações inferiores, enquanto sua mente começava a considerar o impossível. A oportunidade estava ali, fugindo lentamente para a direita, e ele precisava tomar uma decisão rápida. A mira M76F tinha sido projetada especificamente para aquele canhão de 90 milímetros e suas peculiaridades balísticas. As marcações de alcance gravadas no vidro não eram arbitrárias ou decorativas, mas sim funcionais e matemáticas. Elas haviam sido calculadas com base na velocidade de saída do disparo e na balística do projétil padrão. Os engenheiros que desenharam aquela mira incluíram a marca de 4.600 jardas por um motivo muito claro. Eles acreditavam genuinamente que o canhão tinha capacidade física para alcançar aquela distância extrema no campo de batalha. Se ele conseguiria acertar algo tão longe, no entanto, era uma questão completamente diferente na prática real. Rose começou a fazer os cálculos mentais necessários para tentar o disparo impossível contra o tanque inimigo. O Panther estava se movendo perpendicularmente à sua posição, cruzando o campo de visão de um lado para o outro. Isso significava que ele precisaria compensar o movimento mirando à frente do alvo e não diretamente nele. A 2,5 milhas de distância, o projétil levaria vários segundos viajando pelo ar até chegar lá. Durante esse tempo de voo, o tanque alemão continuaria se movendo e sairia da posição original onde estava. Ele precisaria mirar dezenas de jardas à frente do nariz do tanque para conseguir uma interceptação perfeita. O cálculo exato exigia saber o alcance preciso, a velocidade exata do alvo e o tempo de voo do projétil. Rose não tinha nenhum desses números com certeza absoluta, apenas estimativas visuais baseadas em sua observação atenta. A matemática balística era complexa, e qualquer erro mínimo resultaria em um tiro perdido no vasto campo alemão. Ele estava tentando resolver uma equação de física complicada de cabeça sob a pressão do momento e do medo. A maioria dos artilheiros nem tentaria, preferindo esperar que o alvo se aproximasse para uma distância segura e garantida. Mas Rose sentia que aquela era uma oportunidade única que não poderia ser desperdiçada sem ao menos tentar. O M36 Jackson carregava 2 tipos principais de munição para seu canhão poderoso de 90 milímetros naquele dia. O projétil perfurante M82, com ponta maciça, foi projetado especificamente para furar a blindagem grossa inimiga. Ele possuía uma carga explosiva interna que detonava após a penetração, maximizando o dano dentro do veículo-alvo. A 500 jardas, ele podia perfurar mais de 5 polegadas de aço sólido sem a menor dificuldade. Mas à medida que a distância aumentava, a capacidade de penetração diminuía drasticamente nas tabelas oficiais do Exército. Para 4.600 jardas, o manual técnico simplesmente parava de listar valores de penetração confiáveis. A suposição do manual era que ninguém tentaria disparos naquela distância, então os dados simplesmente não existiam para consulta. Rose entendia a física básica por trás do disparo e sabia que cada jarda significava perda de velocidade. Quando o projétil viajasse 4.000 jardas, ele teria perdido uma parte significativa de sua força cinética original. Provavelmente não conseguiria penetrar a blindagem frontal espessa do Panther, mesmo se o acertasse em cheio no bico. Mas a blindagem lateral do tanque alemão era uma história completamente diferente e muito mais vulnerável a ataques. Ela tinha apenas entre 40 e 50 milímetros de espessura, o que era um ponto fraco conhecido. Aquela blindagem lateral mais fina era vulnerável ao canhão de 90 milímetros, mesmo em alcance estendido como aquele. O alvo continuava seu movimento constante e previsível através da rodovia distante, expondo seu flanco para Rose. O tenente tomou uma decisão que violava todos os princípios da doutrina de caça-tanques que lhe ensinaram na escola. Ele iria tentar o tiro,
Não porque tinha certeza de que funcionaria na primeira tentativa de disparo. Ele faria isso porque era a única maneira de saber se os sistemas do M36 funcionavam no limite. Era um teste prático das capacidades teóricas máximas daquela nova arma americana em condições reais. Sua mão moveu-se firmemente para o controle de travessia da torre, girando a manivela com cuidado extremo. Ele começou a rastrear o Panther, mantendo a cruz da mira centralizada enquanto o tanque andava pela estrada. Sua mente corria através das variáveis que ele precisaria levar em conta para o disparo dar certo naquele dia. Vento, gravidade, tempo de voo e a velocidade do alvo precisavam ser combinados em uma solução única. Rose sabia que tinha apenas alguns momentos antes que o tanque pudesse mudar de direção ou sumir de vista. A tensão dentro da torre aumentou silenciosamente enquanto ele se preparava para falar com o comandante do veículo. Rose anunciou o avistamento para seu comandante sem tirar o olho da mira telescópica em nenhum momento sequer. Ele informou que havia um Panther em alcance extremo se movendo lateralmente em relação à posição elevada deles. O comandante subiu ao lado dele, olhou através de seus próprios binóculos e ficou em silêncio por 5 segundos. Ele avaliou a situação, a distância absurda e a confiança de seu artilheiro novato naquele momento crítico. Quando falou, sua resposta foi simples e direta, colocando toda a responsabilidade nos ombros do tenente Rose. Disse que a decisão era de Rose e que o tiro era dele se quisesse tentar fazer aquilo. O municiador ao seu lado já tinha um projétil perfurante M82, colocado na câmara do canhão pronto para disparo. Era o procedimento padrão manter munição perfurante carregada o tempo todo quando estavam em zonas de combate ativo. Rose focou todo o seu intelecto no problema de medir a distância para aquele alvo móvel tão distante. A mira mostrava as marcações de distância, mas estimar o alcance exato exigia mais do que apenas olhar a retícula. Ele precisava fazer um disparo de teste para ver onde a bala cairia em relação ao tanque inimigo. Era uma técnica de artilharia chamada de enquadramento, usada para ajustar a mira com base no erro observado. O fogo de enquadramento consistia em atirar curto e longo para cercar o alvo e achar a distância correta. Para um caça-tanques engajando blindados a 400 jardas, fazer isso seria suicídio imediato contra um inimigo atento. Isso revelaria sua posição e daria ao inimigo tempo para retornar o fogo ou manobrar para longe do perigo. Mas a 4.600 jardas, a tripulação do Panther não ouviria o som do disparo de partida. Eles não veriam o flash do canhão e não saberiam que estavam sendo atacados até o impacto acontecer. A distância era a proteção de Rose, permitindo que ele usasse táticas que seriam mortais de perto. Rose ajustou a elevação do canhão para o que ele estimou ser 4.000 jardas, intencionalmente abaixo de onde ele acreditava que o alvo realmente estava naquele momento. Ele queria ver onde o projétil impactaria a estrada ou o solo, para que pudesse fazer os ajustes necessários no próximo disparo de enquadramento. Os controles de travessia lhe permitiram rastrear com precisão o movimento constante do Panther à distância, um movimento que se mantinha estável e previsível pela rodovia. Ele tentou concentrar-se apenas nos números, ignorando o peso de tentar o tiro mais longo de sua vida naquele campo de batalha. Era vital não deixar a pressão do momento atrapalhar a precisão exigida. Rose deu uma compensação de cerca de 50 jardas à frente do alvo, o que era sua melhor estimativa, para compensar o movimento do Panther durante o tempo de voo do projétil. Ele respirou fundo, concentrando-se no momento exato em que o tanque estaria na posição ideal para o disparo de teste. Então ele pressionou o gatilho de disparo da arma. O recuo do canhão de 90 mm sacudiu a torre inteira com uma força tremenda, e o estampido na boca do canhão foi ensurdecedor e violento. Rose sentiu a poeira e o cheiro forte da pólvora enchendo o compartimento imediatamente, um sinal inconfundível do poder do M36. A explosão inicial e a fumaça resultante obscureceram completamente a visão através da mira telescópica por cerca de 2 segundos inteiros, o que foi uma eternidade na tensão do combate. Era uma nuvem densa que impedia qualquer observação imediata do campo de batalha à distância. Quando a fumaça finalmente começou a se dissipar, Rose manteve o olho firmemente pressionado contra a ocular,
procurando pelo impacto do primeiro projétil. Ele estava assistindo a um jogo de paciência balística, esperando que a física lhe revelasse onde ele errou na primeira tentativa. Era vital descobrir o ponto exato da queda para corrigir o alcance. A uma distância estimada de 4.000 jardas, o tempo de voo do projétil era de aproximadamente 6 segundos inteiros no ar. Rose começou a contagem em voz baixa, focando toda a sua atenção na área onde o Panther estava se movendo pela estrada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada era visível na mira telescópica no final da contagem devido à névoa no horizonte. A distância era muito grande para ver o impacto real do projétil diretamente através da lente com clareza. Ele sabia que precisaria atirar novamente e procurar por nuvens de poeira ou qualquer perturbação no solo que indicasse onde o projétil tinha aterrissado. O primeiro tiro serviu apenas como um teste de fogo. Rose ajustou a elevação do canhão para cima, adicionando mais 100 jardas à sua estimativa inicial, corrigindo o erro de ter atirado deliberadamente curto. O Panther ainda estava se movendo na rodovia distante, aparentemente inconsciente de que alguém estava atirando nele, de uma distância que excedia os alcances normais de combate em 4 vezes. A tripulação alemã não tinha como saber que estavam sendo alvo de um artilheiro determinado a testar os limites de sua arma naquele momento de tranquilidade. O alvo continuava a se comportar de maneira previsível, o que era a única sorte que Rose tinha naquela situação de altíssimo risco. Rose compensou o alvo novamente, desta vez aumentando a vantagem para 60 jardas, para levar em conta o aumento do tempo de voo na nova distância. Ele disparou o segundo tiro do canhão, e novamente o recuo sacudiu a torre com força brutal e barulho ensurdecedor. A fumaça voltou a obscurecer a visão, e ele esperou pacientemente que ela se dissipasse para poder observar o resultado do tiro. O segundo projétil estava viajando ainda mais longe, e, portanto, levaria mais tempo para impactar, talvez 7 segundos no total. Rose sabia que este tiro precisava ser mais preciso para lhe dar os dados necessários para o ajuste final da mira. Rose contou o tempo novamente, mantendo o Panther centralizado em seu campo de visão através da mira, enquanto esperava pelo impacto crucial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O alvo manteve seu movimento constante e calmo, sem qualquer indicação de manobra evasiva ou de que sua tripulação tivesse avistado a posição americana no terreno elevado. Então, Rose finalmente viu o que estava procurando na estrada. Uma pequena nuvem de poeira levantou-se na superfície da rodovia, a aproximadamente 20 jardas aquém da posição exata do Panther, um sinal claro do impacto do projétil no chão. O projétil havia impactado perto, muito perto do objetivo final. Aquele segundo tiro de enquadramento deu a Rose os dados sólidos de que ele precisava desesperadamente para a precisão do tiro de morte. Ele agora tinha uma ideia clara do alcance real, da vantagem necessária e da queda balística precisa daquele projétil a essa distância. Os 2 disparos perdidos haviam servido ao seu propósito de testar o campo de tiro. Ele tinha finalmente corrigido a equação balística com sucesso, transformando a estimativa selvagem em ciência militar. O terceiro tiro não seria mais um teste, seria a execução fatal do plano. Rose fez uma correção final e minuciosa na elevação do canhão, sabendo exatamente o que precisava ser feito para acertar o alvo na próxima vez. Ele adicionou mais 10 jardas à sua estimativa de compensação para levar em conta o movimento constante e contínuo do Panther à frente. Com um movimento preciso e determinado, ele ajustou a marcação de alcance na retícula da mira para exatamente 4.600 jardas. Era a marca máxima do instrumento óptico, a distância que todos diziam ser impossível de alcançar com precisão. Rose estava pronto para provar que a teoria dos engenheiros era, afinal, totalmente real. Ele esperou pacientemente que o tanque alemão se movesse para a posição precisa, onde seus cálculos indicavam que o projétil iria interceptar a trajetória do alvo em movimento. O momento da verdade havia chegado, e a respiração dentro da torre ficou suspensa, enquanto todos esperavam o comando final. No instante exato em que o Panther cruzou o ponto ideal em sua mira, Rose disparou o terceiro tiro. O poderoso canhão de 90 mm rugiu novamente, enviando o projétil
a mais de 4 quilômetros de distância, na tentativa de derrubar o gigante alemão. O projétil de 90 milímetros viajou às 4.600 jardas em aproximadamente 7 segundos inteiros, que pareceram uma eternidade para a tripulação. Rose manteve o Panther firmemente centralizado em sua mira telescópica, observando atentamente a área de impacto que ele havia calculado com base nos tiros de enquadramento anteriores. O projétil M82 perfurante havia deixado o canhão a uma velocidade de cerca de 820 metros por segundo. No momento em que atingisse o alcance máximo, a velocidade teria caído significativamente, mas a física ainda estava a favor de Rose, devido ao ponto fraco do tanque inimigo que estava exposto. A blindagem lateral do Panther, com seus 40 a 50 milímetros de espessura, era o fator crucial naquele momento de tensão extrema. Mesmo um projétil de 90 milímetros, com energia cinética reduzida, retinha força suficiente para penetrar essa camada de aço mais fina e vulnerável. Rose sabia que, se tivesse calculado o avanço e a elevação corretamente, o resultado seria devastador para a tripulação alemã que viajava tranquilamente. A margem de erro era mínima, mas ele tinha usado o enquadramento para garantir o sucesso cirúrgico daquele terceiro e último disparo. O acerto foi visível através da mira M76F como um clarão repentino e brilhante no casco do Panther. Rose havia compensado o movimento do alvo perfeitamente, acertando o tanque ligeiramente atrás da roda de estrada frontal. Era exatamente ali que a blindagem lateral era mais fina e onde os paióis de munição internos estavam localizados com suas cargas explosivas. O projétil penetrou o aço inclinado do flanco com uma força remanescente surpreendente, provando a eficácia do canhão a uma distância considerada absurda e inalcançável pelos artilheiros. O tiro impossível havia se concretizado com precisão. O impacto foi seguido imediatamente por uma explosão secundária muito maior e mais violenta, sinalizando uma catástrofe dentro do veículo alemão. As 79 munições de 75 milímetros do próprio Panther detonaram em cadeia dentro do compartimento de combate. Isso gerou um calor e uma pressão incalculáveis para os homens dentro do blindado. O tanque alemão estremeceu, parou de se mover instantaneamente e uma fumaça espessa começou a sair das escotilhas abertas da torre. Não havia chance de sobrevivência para os tripulantes alemães após um impacto tão direto e fatal na munição armazenada. A tripulação estaria morta ou morrendo devido à explosão e à onda de choque interna no Panther. Uma penetração direta na área de armazenamento de munição naquele local significava danos internos catastróficos e instantâneos para todos que ali estavam. Mas Rose não parou de atirar em hipótese alguma, seguindo o procedimento padrão de caça-tanques do exército. A doutrina exigia que ele continuasse engajando o alvo até que a destruição estivesse totalmente confirmada e inquestionável. Um tanque parado não era necessariamente um tanque morto, e os alemães eram conhecidos por fingir serem nocauteados e voltar à ação rapidamente. Rose havia ouvido histórias de outros batalhões sobre tanques Panther que haviam levado múltiplos acertos, pareciam destruídos e voltavam ao combate 30 minutos depois após pequenos reparos. Ele não daria essa chance à tripulação alemã naquele dia de maneira alguma. Ele recarregou a câmara com outro projétil perfurante M82 e disparou novamente contra o mesmo ponto de mira. O quarto tiro atingiu o casco do Panther perto do ponto de penetração original, reforçando o dano estrutural. A essa altura, o fogo interno dentro do veículo estava se espalhando rapidamente e de forma incontrolável. Para o quinto disparo, Rose decidiu usar um projétil de alto explosivo em vez de um perfurante comum. As munições de alto explosivo eram devastadoras contra veículos inimigos que já estavam parados e danificados pelo fogo. A explosão da ogiva do alto explosivo rasgou componentes externos do Panther, garantindo que o fogo consumiria tudo o que restava dentro do tanque. O fogo era o fator de destruição final que impedia qualquer possibilidade de reparo ou retorno ao combate daquela máquina de guerra. Rose disparou um sexto projétil, depois um sétimo consecutivo, não deixando margem para dúvidas sobre a destruição total do alvo a 4.600 jardas. Ele só parou de atirar quando as chamas estavam visivelmente irrompendo de todas as escotilhas e portas de visão do Panther,
transformando o veículo em um inferno de aço. Uma fumaça preta e espessa, característica do óleo diesel em chamas, subiu do destroço em uma coluna que seria visível por milhas ao redor. Não havia mais a possibilidade daquela tripulação sobreviver, nem daquele tanque retornar ao serviço ativo da Wehrmacht. O engajamento inteiro, desde o primeiro tiro de enquadramento até a confirmação da destruição total do Panther, durou apenas cerca de 2 minutos. Rose havia usado 7 projéteis de 90 mm no total, sendo 3 para enquadramento e 4 para garantir a eliminação completa e final do alvo. Quando ele finalmente afastou o rosto da mira telescópica, suas mãos estavam tremendo incontrolavelmente. Não era de medo da batalha, mas sim da pura adrenalização e da realização do que ele tinha acabado de fazer. Ele destruíra um tanque Panther a uma distância que excedia todas as histórias de combate que ele já tinha ouvido falar em toda a guerra. Aquele tiro entraria no relatório oficial de ação do 814 Batalhão Destruidor de Tanques. O feito seria testemunhado e verificado pelo comandante e pelos outros tripulantes dentro do Jackson. Rose não sabia, mas sua morte confirmada a 4.600 jardas se tornaria o segundo engajamento mais longo da história militar por 47 anos. Apenas 500 jardas a menos do que um recorde que só seria quebrado por um tanque britânico na Guerra do Golfo em 1991. O que era um tiro impossível, agora era um recorde de guerra documentado e verificado. O Panther em chamas permaneceu visível na rodovia distante por cerca de 30 minutos após o impacto final, uma coluna de fumaça negra erguendo-se sobre a paisagem alemã. Outras unidades americanas no setor rapidamente relataram a coluna de fumaça, tentando determinar se era um veículo alemão nocauteado ou uma posição aliada destruída pelo inimigo que avançava. Observadores avançados trabalharam com mapas e coordenadas para tentar identificar a origem e a natureza exata do fogo visível no horizonte. O espetáculo da destruição era um farol que chamava a atenção de todos na região, e Rose sabia que o feito não passaria despercebido pelas tropas. O oficial de operações do 814 Batalhão Destruidor de Tanques acabou confirmando a morte do Panther através da correlação de coordenadas de mapa e da linha do tempo dos eventos relatados por Rose. A posição elevada do tenente, a nordeste de Beek, alinhava-se perfeitamente com a linha de tiro até o destroço em chamas na estrada. Era uma prova incontestável da façanha realizada pelo jovem tenente em seu primeiro grande combate. A precisão do cálculo era verificável pelas coordenadas e pelo tempo exato do disparo. O relatório oficial da ação foi redigido com base nas evidências visuais e nos relatos da tripulação. Por volta da 1 da tarde, a notícia do tiro se espalhou como fogo por todo o batalhão de caça-tanques, causando descrença e admiração entre os veteranos de guerra. Um tenente de quem ninguém tinha ouvido falar 3 semanas antes havia acabado de fazer a eliminação de tanque confirmada mais longa do teatro europeu de operações. Tripulantes de outros caça-tanques, Jackson começaram a fazer perguntas a Rose. Eles queriam saber qual marcação de alcance ele usou, quantos tiros de enquadramento foram necessários e qual foi o cálculo exato para compensar o movimento do alvo na mira. Rose, no entanto, não tinha respostas claras para compartilhar imediatamente com seus colegas curiosos e ávidos por conhecimento. Ele havia atirado por instinto e com base em princípios básicos da física, e não por alguma fórmula repetível que outros artilheiros pudessem memorizar em um manual de bolso. O engajamento era um caso único, e o que ele revelou era a verdadeira capacidade da arma de 90 milímetros. O tiro demonstrou algo que o Departamento de Artilharia do Exército suspeitava, mas nunca tinha confirmado em condições reais de combate: a potência real do canhão. O M36 Jackson estava em combate há apenas 4 meses, desde setembro de 1944. Durante a maior parte daquele ano, os batalhões de caça-tanques lutaram com o M10 Wolverine, cujo canhão de 3 polegadas não conseguia penetrar a blindagem pesada alemã além de 600 jardas. O M18 Hellcat era mais rápido em campo, mas carregava a mesma arma subdimensionada para o confronto direto. Quando os Panthers e Tigers começaram a aparecer em grande número na campanha da Normandia,
As tripulações americanas se viram superadas em todas as distâncias de engajamento possíveis e conhecidas. O canhão de 90 milímetros mudou completamente essa equação de poder na Europa. Ele foi adaptado da artilharia antiaérea, uma arma projetada para alcançar bombardeiros inimigos a 15 mil pés de altitude. Montar essa arma poderosa em uma torre móvel no chassi de um Sherman deu às forças americanas seu primeiro veículo capaz de enfrentar os blindados alemães em condições de igualdade total. O M-36 podia perfurar a blindagem frontal do Panther a 1000 jardas de distância, algo inédito e que dava confiança aos soldados. A questão não era se o canhão podia atirar tão longe, mas sim se alguém conseguiria mirar com precisão suficiente para acertar um tanque em movimento naquela distância absurda. Rose havia respondido a essa pergunta com sucesso e de forma inquestionável. Contudo, as condições que permitiram o tiro eram únicas, e os alemães aprenderam a não se expor. Eles começaram a usar o terreno a seu favor, evitando campos abertos e posicionando seus tanques em locais cobertos, onde os americanos teriam que se aproximar para conseguir um tiro claro. Apenas 16 dias após o tiro de Rose, a guerra mudou drasticamente em termos de intensidade. Em 16 de dezembro, as forças alemãs lançaram a maciça contra-ofensiva nas Ardenas, conhecida como a Batalha do Bulge. 3 exércitos inteiros, 200 mil soldados e 600 tanques avançaram, pegando as forças americanas completamente desprevenidas e em retirada. O batalhão de Rose recebeu ordens de emergência no dia 18 de dezembro. Seriam imediatamente para o sul, para apoiar a 7ª Divisão Blindada na defesa crucial de Saint-Vith. A cidade era um cruzamento de estradas vital, e sua captura daria aos alemães acesso direto ao rio Mosa. A companhia de Rose moveu-se pela Bélgica no caos noturno, entre caminhões de suprimentos em retirada e infantaria, tentando formar posições defensivas sob o fogo inimigo. Eles entraram em ação em Saint-Vith no dia 19 de dezembro, enfrentando batalhões de Panther que já estavam engajando as posições americanas a leste da cidade. O combate ali não tinha nada a ver com o tiro de longa distância. Era uma luta de curta distância, de vida ou morte imediata. Os Panthers apareciam das linhas de árvores a 300 jardas, e os caça-tanques americanos atiravam por trás de edifícios em chamas nas ruas estreitas. Rose assumiu posição na borda sul da cidade, cobrindo um cruzamento de estradas a 800 jardas de distância. Não havia espaço para cálculos exóticos naquele cenário de guerra urbana e tensa. Apenas mirar o canhão de 90 milímetros no centro da massa do alvo e disparar assim que o inimigo aparecesse no campo de visão. Era o combate brutal e imediato, onde a hesitação era paga com a morte. Em Saint-Vith, o canhão de 90 milímetros do M36 Jackson não era mais uma arma de teste de alcance, mas sim uma ferramenta de sobrevivência vital e imediata. Em vez de calcular balística a longas distâncias com precisão cirúrgica, Rose agora confiava na velocidade e no poder de penetração do projétil M82 a curta distância. Em um engajamento a 300 jardas, o projétil atingia o alvo em menos de um segundo, exigindo apenas um pequeno avanço na mira para compensar o movimento do tanque inimigo. Era uma matemática de matar ou ser morto, simples e direta, muito diferente do que ocorreu em Bic. O tenente Rose havia se transformado de um novato inseguro em um veterano confiante em apenas 17 dias intensos de combate na Europa. Depois de ter feito o tiro mais longo na história do teatro de operações, a confiança de Rose em si mesmo e em sua arma estava inabalável e completa. Ele passou a orientar outros caça-tanques do batalhão, explicando táticas de emboscada e os pontos fracos do Panther que ele conhecia tão bem agora. Ele se tornou o instrutor de campo que seus colegas precisavam desesperadamente naquele momento de crise da maciça Batalha do Bulge. A batalha por Saint-Vith foi intensa e durou muitos dias de combates ininterruptos, com as tripulações americanas se revezando em turnos exaustivos de combate. A cada hora, Rose e sua tripulação enfrentavam mais Panthers e canhões autopropulsados que tentavam romper as defesas improvisadas da cidade crucial. O M36 Jackson foi o elemento crucial que ajudou a segurar o avanço alemão por 5 dias,
permitindo que as forças aliadas se reagrupassem e formassem uma nova linha defensiva em segurança. O canhão de 90 mm trabalhava sem parar, atirando a queima-roupa com velocidade. As mortes confirmadas de tanques e veículos blindados de Rose começaram a se acumular rapidamente nos relatórios de combate daquele período. Ele engajou e destruiu Panthers a 400 jardas, a 200 jardas e até a 50 jardas em uma briga de rua caótica e perigosa. Esses eram os tipos de confrontos que definiam a guerra de blindados na Europa, e não o feito isolado de precisão a 4 quilômetros de distância. O tiro de recorde era um evento isolado, mas a luta em St. Vith era a realidade diária e brutal do caça-tanques americano. O M36 Jackson provou ser esmagadoramente eficaz quando usado corretamente no combate próximo e a curta distância. A essa proximidade, o projétil M82AP retinha sua velocidade máxima, perfurando a blindagem lateral do Panther sem qualquer dificuldade perceptível pelo artilheiro. Muitos dos engajamentos resultaram em destruição com apenas um único disparo bem colocado no centro da massa do alvo. O poder de fogo americano finalmente rivalhava e, em muitos casos, superava o que os alemães podiam colocar em campo, pelo menos nos caça-tanques mais pesados. As forças americanas só recuaram de St. Vith sob ordens diretas do alto comando, depois de terem infligido perdas maciças aos alemães e impedido seu acesso ao cruzamento de estradas vitais da cidade. A missão do batalhão de Rose estava cumprida com sucesso. Eles se retiraram de forma organizada, garantindo que o Jackson e o poder de fogo de 90 mm pudessem ser usados novamente na linha de defesa seguinte. Rose havia sobrevivido à pior ofensiva alemã da guerra, e sua máquina de matar provara ser indispensável na defesa da cidade. A Batalha do Bulge acabou falhando em seus objetivos e a derrota alemã nas Ardenas marcou o fim de sua capacidade de lançar ofensivas em larga escala na frente ocidental. À medida que a primavera de 1945 se aproximava, a guerra na Europa estava caminhando rapidamente para o seu inevitável final. Rose continuou a servir na linha de frente até o fim do conflito, mas ele nunca mais teve a oportunidade de fazer um tiro remotamente parecido com o feito em Bic no início daquele mês. Sua reputação como artilheiro, no entanto, já estava cimentada no batalhão. Após a rendição alemã, o tenente Rose dedicou-se a treinar as novas gerações de artilheiros americanos na arte do combate de blindados. Ele usou sua experiência prática de combate em St. Vith e seu conhecimento dos limites do canhão de 90 mm em suas aulas práticas. Ele ensinava sobre as táticas de enquadramento, a importância da precisão e o poder do Jackson. Ele podia contar a seus alunos sobre os confrontos próximos e mortais na neve, mas a história que mais intrigava a todos era o tiro impossível de 4.600 jardas. O tiro de Rose permaneceu como um feito quase mítico dentro do corpo de blindados americano, um lembrete de que o poder de fogo da nova geração de veículos era subestimado por todos. Outros tiros de longa distância seriam feitos ao longo dos anos nas escolas de tiro, mas poucos seriam confirmados contra alvos blindados em movimento real. O que Rose alcançou foi uma combinação improvável de sorte, visibilidade perfeita, um alvo inconsciente e, acima de tudo, o cálculo brilhante feito sob pressão. O impossível se tornou um padrão de comparação de habilidade. O registro de Rose como o tiro mais longo contra um blindado inimigo na Europa permaneceu incontestável até o final da guerra e pelas décadas seguintes que vieram depois. Sua marca de 4.600 jardas, o equivalente a pouco mais de 4 quilômetros, resistiu a todas as novas tecnologias de mira e sistemas de controle de fogo que vieram a seguir. Os engenheiros militares continuaram estudando o disparo, tentando replicar as condições para entender exatamente como o jovem tenente havia transformado a fantasia do manual em realidade documentada e verificada pelo exército. Durante quase meio século, o tiro de Alfred Rose permaneceu como a maior prova de precisão de tiro direto contra um tanque na história militar. O tiro de 4.600 jardas virou uma lenda de campo de batalha documentada e comprovada por oficiais. Nas décadas seguintes, o equipamento militar evoluiu drasticamente, com tanques como o americano M1 Abrams e o britânico Challenger, incorporando sistemas de mira computadorizados
e telêmetros a laser avançados. Teoricamente, esses novos sistemas tornavam tiros de longa distância uma rotina para os artilheiros modernos. Contudo, o recorde estabelecido por Rose com ferramentas de 1944 continuava intocável. Foi apenas em 1991, durante a Guerra do Golfo, que o recorde do tenente Rose finalmente encontrou um desafiante sério e com tecnologia de ponta. O tanque Challenger 1 das Forças Armadas Britânicas foi projetado com uma blindagem superior e um sistema de controle de fogo de última geração e precisão cirúrgica. Seus artilheiros tinham acesso à tecnologia de ponta que Rose só poderia ter sonhado em sua torre aberta do M36 Jackson durante o inverno. O novo sistema eliminava grande parte da adivinhação balística que o americano teve que enfrentar na Segunda Guerra Mundial para acertar o alvo. Um artilheiro do Challenger 1, usando toda aquela tecnologia moderna e precisa, conseguiu atingir e destruir um tanque iraquiano T-55 em uma distância impressionante. O disparo foi confirmado e registrado como 4.700 jardas de distância, sendo este um novo recorde. Esse tiro específico quebrou o recorde estabelecido por Alfred Rose 47 anos antes, por uma margem de apenas 100 jardas no total. O fato de Rose ter chegado tão perto do limite físico da arma em 1944, com ferramentas limitadas, mostra a grandiosidade de seu feito em condições de combate real. A comparação entre os dois feitos, no entanto, é o que torna a história de Rose ainda mais impressionante para os entusiastas de história militar e para os próprios engenheiros do exército. O artilheiro britânico tinha um laser para medir a distância exata, computadores para calcular o ponto de impacto e estabilizadores de torre sofisticados para garantir a precisão no movimento. Rose tinha apenas um par de olhos, uma mira telescópica simples e uma régua mental para calcular os 7 segundos de voo e a queda balística do projétil na trajetória de 4 quilômetros. O que Rose havia feito era uma obra-prima de intuição, matemática instintiva e uma leitura perfeita do terreno e do alvo em movimento. Ele teve que prever a trajetória balística de um projétil de 5 quilos a 4 quilômetros de distância, no exato momento em que um tanque inimigo se movia no horizonte com velocidade constante. Isso não era apenas tiro de tanque de longo alcance, era mais uma forma avançada de artilharia de precisão com fogo direto e calculado. O feito dele provou o poder da mente humana sobre a limitação da tecnologia disponível para o soldado comum. O tiro de 4.600 jardas não só cimentou o lugar de Rose na história, mas também confirmou o valor do M36 Jackson como uma arma temível e eficaz na Segunda Guerra Mundial. Aquele canhão, originalmente desenvolvido para abater aviões voando alto, demonstrou ser perfeitamente capaz de destruir oponentes terrestres a distâncias inimagináveis e comprovadas. Os engenheiros que insistiram nas marcações de longo alcance da mira M76F foram finalmente justificados pelo sucesso do jovem tenente Rose. O projeto demonstrou sua capacidade máxima de fogo. A história de Alfred Rose é, em última análise, uma história sobre os limites do possível em um ambiente de guerra. Foi um tiro que era considerado impossível pela doutrina militar, desaconselhado pela maioria dos artilheiros experientes e não documentado pelas tabelas oficiais do exército americano. Mas a persistência, combinada com uma oportunidade única e uma arma poderosa, transformou a impossibilidade em uma realização histórica que permaneceu inigualável por quase meio século inteiro, em um feito solitário. O Panther, que Rose destruiu naquela manhã fria de dezembro de 1944, foi apenas um entre centenas destruídos naquele teatro de guerra. Mas a forma como ele o destruiu tornou-se um símbolo da capacidade de um único soldado de alterar o curso das percepções sobre seu equipamento. Rose demonstrou que, se você conhece profundamente a sua ferramenta de trabalho e tem a coragem de quebrar as regras estabelecidas, pode alcançar feitos que o mundo considera apenas como lendas de guerra e heroísmo. Se você também se impressionou com a história de Rose e como o impossível se tornou um fato de guerra, talvez haja muitas outras histórias de heroísmo e engenharia que valham a pena serem exploradas e documentadas. O combate blindado está cheio de momentos em que a técnica e o instinto humano
se cruzaram para criar momentos inesquecíveis de precisão. O campo de batalha está cheio de segredos sobre os limites da tecnologia e da coragem dos homens que a operavam sob pressão extrema e mortal. Gostaríamos de saber o que mais o surpreendeu neste feito de Alfred Rose e se você conhece outros recordes de combate que desafiam a lógica e a matemática. Agradecemos o tempo que você dedicou a esta história de coragem e precisão na guerra. Se você gostou desta análise sobre a tecnologia e o instinto militar, não deixe de compartilhar este conteúdo com seus amigos e outros entusiastas. Obrigado por assistir até o final desta jornada histórica de um tiro que era impossível.